você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que está aí nos acompanhando, fica aí o nosso abraço. Para você que está chegando, viu alguma de nossas boas histórias, né? E curtiu, deixa aí o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal, né? Hoje a gente vai contar uma história aqui muito legal. Chama O Último Profeta. Meu nome é Zé. Até outro dia eu era um morador de rua. Eu tinha uma família, como todo mundo. Éramos 6 irmãos, morávamos na comunidade, eu era o doidinho da turma, o inconformado, né? Mesmo assim, não teve jeito. Assim que eu firmei as pernas, tive que ir para o sinal de trânsito vender balas junto com meus irmãos, senão a gente não comia, né? Porque eu era o mais novo, até que os motoristas não faziam muita cara feia para mim. Mas para os outros, mais velhos, mais perigosos, era vidro fechado na cara o tempo todo e o carro arrancando a toda, quase passando por cima deles. Como se o motorista do BID, né? Ou seja, Build Your Dream, traduzindo, construa o seu sonho, né? Estivesse fugindo do capeta. Ora ou outra, aparecia um filho de Deus e comprava uma bala na minha mão. Eles me olhavam com pena, mas pena não resolve a vida de ninguém. E quando me davam dinheiro e eu dava a bala em troca, ficava feliz porque ia comer aquele dia. Sonhava que um dia ia ter o suficiente para comprar um pedaço de um bolo de chocolate que ficava numa vitrine de uma loja bacana ali perto, que nem os meus irmãos sonhavam, que nem os outros meninos que vendiam bala sonhavam. Um dia, no meio da rua, esperando o sinal fechar para depois cair matando em cima dos carros, vi um menino que também vendia balas dizendo para uma dona que caminhava pelo passeio e que havia dito a ele, depois que ele pediu a ela para comprar uma bala, que ele não se preocupasse, pois Deus ia cuidar dele. Então, a dona estava passando o passeio, o menino pediu, dona, compra uma bala aí na minha mão. Aí ela sorriu, né, e falou assim, olha, Deus vai cuidar de você. Aí o menino olhou para ela e falou assim, que Deus que vai cuidar de mim, coisa nenhuma, dona. Ela olhou para ele como se fosse dona da razão. Deus vai te ajudar. O menino riu, um riso cínico. Ele vai comprar uma bala na minha mão, dona? Dessa vez, foi ela quem riu. Tirou a nota do bolso e deu para o menino, que entregou para ela um saquinho de balas. Mas a coisa não ficou assim, não. Assim que ela deu as costas para ele, ele falou bem alto, para que todo mundo pudesse ouvir. Obrigado, Deus, por de vez em quando enfiar a mão na consciência adormecida desse povo que vive de barriga cheia e mexer com ela. Povo que vive dizendo para o povo que vive de barriga vazia para não esquentar-se e morrer de fome. Porque depois da morte vem o céu e lá a gente não vai precisar vender bala no sinal e tem bolo de chocolate de graça para todo mundo. Minha mãe lavava roupa para fora, fazia faxina, pegava bico, enquanto meu pai pegava o dinheiro dela e bebia com ele. Quando reclamava, ele tomava o dinheiro dela e às vezes dava uns supapos nela. O tempo foi passando, 2 meus irmãos mais velhos morreram. Um foi assassinado numa briga com um ladrão que queria o dinheiro que ele havia ganhado vendendo bala. O outro adoeceu e, como não tinha dinheiro para bancar o médico e o remédio, a morte levou. Eu cresci e, de saco cheio de ver minha mãe apanhar, um belo dia parti para cima do meu pai, que me quebrou todo. Pensaram que eu havia morrido. Mas não morri, não. E também não voltei para casa, fui morar na rua, já que vivia nela mesmo, sem falar do meu pai terminar o serviço e quebrar o meu pescoço da próxima vez. A rua não é bom. Você tem que ser esperto para viver na rua. Senão te roubam, te batem, te matam. Né? É ruim não saber se eu ia ter o que comer naquele dia. É ruim quando chove e não se tem um abrigo. Quando o calor está bravo e não há lugar onde se esconder. Quando colocava a gente para correr. Sempre tem aqueles que vivem da exploração da miséria alheia. O que garantia que bala para eu vender é que nunca ia faltar. Quando eu estava no hospital, né? E aí ele está falando quando o pai dele bateu nele, ele foi parar no hospital, né? Teve uma dona que falou comigo de um abrigo, mas eu tinha família, né? Então não era o caso. Podia ter dedurado meu pai.
Mas aí a coisa ia ficar ruim para minha mãe e para os meus irmãos, pois ele não era bom, mas de vez em quando comparecia com dinheiro, comida, uma roupa, um sapato, uns beijos, uns abraços, uns amassos. E isso encheu o coração de minha mãe de alegria, e eu não ia roubar a alegria dela, já que ela não tinha mais nada de bom na vida. A dona veio conversar comigo, disse que era assistente social, o que para mim não queria dizer nada e que desejava me ajudar. Falei para ela me levar para a casa dela e me criar, mas acho que ela achou que era brincadeira. E como eu vi que daquilo ali não ia sair nada, tratei de tomar meu rumo. Bom, gente, aí a situação, ele fala, né? Quando ele estava no hospital, todo quebrado, que o pai dele bateu nele, né? E ele poderia ter dedurado o pai dele. Ele falou, eu fui agredido pelo meu pai. E aí o pessoal ia prender o pai dele, né? E ele ia poder voltar para casa, talvez impedisse o pai dele de voltar para a família, né? Aí o menino ficou naquela, cara, se eu abro a boca, né, pode sobrar pro velho lá, e ele é que é a felicidade da minha mãe, apesar de ele viver aprontando, né? Então melhor eu me calar e morar na rua, né? E ele fala, o abrigo seria para aquele que não tinha família, né? E eu não podia chegar para assistente social e falar, eu não tenho uma família, eu tenho um pai que me bate, um pai que me jogou aqui no hospital, né? Por isso que ele foi para a rua. Bom, agora a assistente social apareceu no meio de um monte de gente que dá uma quentinha marmita, tá, gente? Para os moradores de rua. E quando ela me viu na fila das quentinhas, veio falar comigo. Onde está sua família, Zé? No mesmo lugar, dona. Por que você está morando na rua? Porque não tem lugar melhor para morar. Eu não tenho como levar você para casa e criá-lo, como você me pediu uma vez. Mas posso arrumar um lugar para você no abrigo, matricular-o na escola e fazer com que ele ensine uma profissão. Eu não fui na onda dela no início, né? Pois não acreditava em ninguém, tendo comigo que o mundo não prestava e que um só queria o mal do outro, ou no mínimo se aproveitar dele. Mas aí tomei uma corrida do segurança da confeitaria que vendia bolo de chocolate, pois havia entrado na loja na maior cara de pau e enfiado a mãozona no bolo, arrancado dele um pedaço generoso, e o segurança me bateu tanto que meus irmãos que morreram apareceram para mim, e eu pensei que iam me levar para junto deles. Porém, eles me disseram que a minha hora não havia chegado ainda, mas que se eu não desse um jeito na vida, ela ia acabar sendo bem curtinha, né? Quando recobrei a consciência, a dona estava com os olhos em cima de mim. Pensei bem no que os meus irmãos mortos haviam falado comigo e deixei que a dona me levasse para onde ela quisesse depois que saí do hospital. Não demorou muito para que a dona percebesse que eu era meio doidinho, né? Pois os meus irmãos só apareciam para mim. E sendo assim, eu dava a impressão que falava sozinho. E gente que fala sozinho é gente doida. Mas eu acho que ele não era doidinho, não é só por isso, não, né? Doidinho também pela miséria, né? Miséria enlouqueceu ele, né? Entrar na loja, arrancar um pedaço de bolo e apanhar por causa disso, até perder o sentido e parar no hospital, difícil, né? Ela então me levou no médico. Acho que ela pensava que de tanto tomar pancada na cabeça, eu acabara ficando de miolo mole. E pensei que iriam me internar numa casa de gente maluca, ou me encher de remédio para eu parar de ver gente morta. Duas coisas que eu não ia querer de jeito nenhum. E senti medo que meus dias de abrigo, escola, cama-apoio e comida quente, que mal haviam começado, acabassem. Não me deram remédio, mas me levaram para uma casa em que conheci um sujeito que incorporou o espírito dos meus dois irmãos. Um de cada vez, viu, gente? E falei com eles dois através do sujeito. E gostei tanto da ideia que passei a frequentar a casa. Comecei a estudar sobre a vida dos espíritos, ajudava na sopa fraterna, visitava gente doente, colaborava na distribuição das quentinhas aos moradores de rua, aprendi a tocar violão e tocava e cantava antes das palestras públicas. Com o tempo, fui perdendo medo dos espíritos e eles começaram a me procurar, além dos espíritos dos meus irmãos mortos, naturalmente, né? Foi um dia, sonhei que estava no escuro e que não enxergava nada, mas sentia que não estava só. Me arrastava e tateava no vazio, até que esbarrei com a parede. Fui mexendo, caminhando com passos pequenos para o lado, quando ouvi a respiração de alguém. Seja lá quem fosse, estava sentado ou agachado.
O sonho se repetiu várias vezes. Cada vez que sonhava o sonho, eu tentava falar com a pessoa que estava nele, mas ela não me respondia e o silêncio dela me agoniava. Enquanto eu sofria com o meu sonho recorrente, a Lara, gente, a Lara. Lara, gente fina, dona do próprio nariz, liberada daquelas mulheres que têm tudo o que querem, apartamento em bairro nobre, carrão, dinheiro do banco, e aquele emprego como gerente de uma multinacional, havia se deitado com alguém de quem eu fazia ideia, sem qualquer cuidado, e estava achando que havia feito besteira. E por isso recorreu aos préstimos do médico, que recomendou a ela um abortivo. O problema foi que o remédio não deu certo, e pior, como a saúde de Lara não estava lá essas coisas, pois ela era usuária de drogas, entre elas o álcool, o tabaco e a cocaína, tirar o feto na marra seria arriscado demais. Então o jeito foi ela deixar a gravidez evoluir até o seu final e torcer para que a criança não vingasse. Zé, o que é que você quer? Me pediram para lhe dar um recado, cara. Quem foi que pediu? Deus. Você sabe que eu não acredito em Deus, né? Pois se ele existisse, não ia deixar a gente passar tanta miséria neste mundo. Olha, Zé, eu sei que não acredita em Deus e nem em espírito, que acha que está maluco quando fala comigo, e que o povo todo da casa de caridade está maluco também, pois em vez de ficar em casa assistindo a TV ou passeando, gasta o tempo cuidando de gente que nem sabe quem é. Mas o caso é que Deus acredita em você. Meu irmão, aquele que morreu de doença, levou as mãos ao rosto. Sabe, Zé, o mesmo jeito que o moço da casa assistencial deixa a gente falar pela boca dele, né? Deus fala através da boca dos profetas. Esses profetas são a voz de Deus, mas eles fazem mais do que isso. Eles cuidam para que a vontade de Deus seja cumprida, por isso lutam contra as injustiças e arriscam suas vidas pela verdade. Segundo a sua ótica, Zé, eles seriam os mais loucos entre os loucos, pois devotam suas vidas a Deus. Deus vive neles. A mão do meu irmão passeou pelo rosto dele antes de ele continuar falando. Essas duas coisas são sabidas por todo mundo que conhece sobre os profetas. Mas tem uma coisa que pouca gente sabe, que daquilo que o profeta de cada geração sente e vive é que é feito o céu e o inferno. O céu é feito das coisas boas que o profeta experimenta, e o inferno das ruins. Sorri. Onde é que está o recado, cara? Meu irmão me deu uma encarada. O último profeta, Zé, Deus vai dá-lo a você. E dependendo do jeito que você criá-lo, dependerá também o céu e o inferno desta geração. Cara, aquilo só podia ser brincadeira, já que eu não tinha nem para mim, quanto mais para o profeta, né? Olha, irmão, diz para Deus que eu entendi o recado. Só não sei como vou cuidar de alguém quando eu não consigo cuidar nem de mim mesmo. Zé, pode deixar que eu digo. 6 anos se passaram, de muito estudo, trabalho, e essas coisas mudaram minha disposição, fazendo com que eu deixasse de ser tão pessimista. Vi muita coisa nesse tempo. Vi gente se perdendo, mas também gente se achando. E aprendi que nada neste mundo estava definitivamente perdido. Depois que me graduei no curso profissionalizante, me conseguiram um emprego e eu agora divido um barraco com a doida e a Alexia. A doida vive arrastando a asa para cima de mim, o que prova que ela é mesmo doida. Já a Alexia nasceu Osvaldo e gostava do mesmo tanto de mim quanto da doida, né? Pois é, a coisa até que estava andando bem. A gente tinha saído da rua, dormíamos numa cama boa, não faltava comida, o frio companheiro de tanto tempo ficou do lado de fora e a esperança, que cheguei a duvidar que existia, do lado de dentro. Numa noite fria, lá estava eu no centro de São Paulo ajudando na distribuição das quentinhas, quando uma moça escondida dentro de um casacão, carregando um pequeno embrulho, pediu para que eu segurasse o embrulho para que ela pudesse pegar a quentinha. Fiz o que ela pediu e verifiquei que embrulhado estava uma criatura minúscula, embrulhada, né? Estava uma criaturinha pequenininha,
Enquanto me admirava da precária situação do pobrezinho, a mulher que me entregara desapareceu. Sem saber o que fazer, voltei-me indignado para a doida. Ela, porém, não tinha um apelido à toa e retrucou: você sabe que o dia de hoje ia chegar e que o profeta seria entregue em suas mãos. A doida também era médium também. Ela também ouviu os espíritos, né? Segundo o médico, a criança não devia ter sobrevivido. Mas sobreviveu, Zé. A mãe dela tem o costume de consumir cocaína, fuma e bebe, tem uma vida livre, anda de mãos dadas com estresse por conta da carreira. O corpo da mãe da criança é um lugar ruim para ser concebido. Porém, conseguimos manter o cérebro da criança intacto. Além do mais, não vai discordar que o profeta é adequado para os dias atuais, pois o homem anda cego para a miséria do irmão que mora na rua, mudo quando devia abrir a boca para oferecer ajuda a quem passa necessidade, surdo para os apelos dos desvalidos e paralítico quando é convidado pela vida a partilhar. Se a criança não vê, não ouve e vai durar pouco, né? E como o céu e o inferno são feitos a partir do que os profetas captam com seus 5 sentidos, sou levado a concluir que a minha geração, quando desencarnarmos, encontrará escuridão em vez do céu. E do inferno também, né, Zé? Mas por que eu? Só Deus é que sabe. Contudo, eu penso que você vira e mexe, né? O irmão do Zé, né? Ele conversando. Contudo, eu penso que como você vira e mexe, demonstra que tem um pé no seu triste passado, talvez Deus queira mostrar a você que sua vida não é tão ruim como imagina. Né? Aí você sorri um sorriso cheio de cinismo. Isso é alguma piada? Não terminei de completar a frase quando despertei para um novo dia. Então, o Zé estava sonhando com o irmão dele, né? Porque a criança era uma incógnita para o Zé, né? Mas se você for pensar bem, né? É o que nem o irmão dele falou, né? A criança era um profeta digno, né? Desses tempos que nós estamos vivendo, de tanta indiferença, né? Que seria o último profeta, porque, na verdade, o mundo, se continuar do jeito que está, vai acabar, né? Vai acabar por causa do egoísmo, né? Bom, então o Zé, né, foi lá, tá lá, sonhou com o irmão, né? O irmão dando todas as explicações para ele do porquê da criança ser do jeito que era, né? E o interessante, né, é que o irmão dele justifica, fala: Zé, você está aí com o seu pezinho no seu passado triste, né? Não reconhece o tanto que o Deus tem sido bom para você, né? Você ainda não acredita em Deus, mas sua vida é boa, né? Então, de repente, Deus quer despertar você, quer mostrar para você que existe gente que tem vida pior, que teve uma experiência pior, tem gente que não vai ter, que não tem esperança, tipo o menino que você recebeu para criar, né? Bom, aí o Zé continua. Não terminei de completar a frase quando despertei para um novo dia. Estava sonhando, né? Senti-me como alguém que foi amaldiçoado por Deus. Mas eu havia vencido a rua, a fome, o desprezo do meu pai. O pai dele bateu nele, mandou ele para o hospital, né, fez ele morar na rua. Então, por que eu não haveria de vencer o resto? Tratei então de encarar o menino como meu menino. Coloquei o nome dele de Bento. Bento é abençoado, né? E aprendi com os especialistas a me comunicar com ele, apesar de ele ser alguém aparentemente incomunicável, e descobri que tudo é possível. Depois que o repúdio passou e a aceitação encontrou lugar no meu coração, o amor foi chegando devagarzinho por causa do cuidado que eu tinha que ter com o Bento.
e Bento passou a ser o meu xodó, né? A vida voltou à normalidade, apesar do Bento. Percebi que eu era capaz de carregar aquele fardo se tirasse o pé do passado sem esperança e o fincasse no futuro promissor. Era chegada a hora de eu abandonar o derrotismo e abraçar a fé. Passei então em um concurso público para o Tribunal de Justiça do Estado, o que me rendeu um bom salário. Entrei para a faculdade de Direito e passei a sonhar em ser futuramente um juiz. Não teria esperanças em relação ao futuro de Bento, não fossem as frequentes comunicações dos espíritos que garantiam que ele viveria até cumprir sua missão. Mas como ele faria isso? Se não tinha como, né? O Bento era um caso complicado, né? Ele não via, não ouvia, não falava. Quem o visse duvidaria da bondade de Deus, pois como Deus permite que uma criatura se encarne? O que poderia o infeliz fazer para obrigar os homens a seguirem os desígnios do Pai, né? Que isso era uma das coisas que os profetas fazem. E que futuro aguardava aqueles da minha geração depois da morte, né? Se o céu e o inferno eram construções que tinham como base o que havia na cabeça dos profetas, e na cabeça do Bento só havia escuridão e silêncio. Está escrito que será dado muito a quem tem muito. Como eu havia desenvolvido um amor pelo trabalho e pelo cuidado com o próximo, além de trabalhar, estudar e cuidar de uma criança com sérios problemas físicos e mentais, eu bati a ponto na casa de caridade, onde comecei a desenvolver a mediunidade e já não precisava mais de um mediador para conversar com meus irmãos. Aqueles eram dias tensos, pois guerras pipocavam em vários pontos do globo, a natureza parecia enfurecida, pois maremotos, terremotos, vulcões, erupção, todas essas coisas passaram a ser comuns. O clima estava descontrolado, havia seca prolongada em alguns lugares e chuvas que não acabavam mais em outros, e a tolerância estava por um fio, pois como todos eram donos da razão, senhores e senhoras da verdade, as relações estavam cada vez mais virtuais e sem profundidade, já que ninguém aceitava mais ser contrariado em sua opinião, e a mentira passou a dominar as mídias sociais, pois era melhor viver em um mundo virtual e mentirosamente rico e cheio de falsa alegria que um verdadeiramente miserável e cheio de verdadeira pobreza, né? Cheio de pobreza. Não é verdade? Tem muita gente que prefere hoje o mundo virtual, né? Corre para ele, foge para ele. Mundo de verdadeira pobreza, né? Onde reina angústia, porque o salário não chega ao final do mês, as contas não param de chegar, o dia de amanhã está cada vez mais cinzento e o amor não passa de uma perspectiva surreal. O coração do homem parecia que havia petrificado, o que dava a impressão que a humanidade não teria futuro. Como todo mundo, me achava angustiado pela falta de uma luz no fim do túnel e comecei a acreditar que minha geração estava destinada a terminar nas trevas e que Bento seria o último profeta de fato. Provavelmente, uma guerra nuclear poria fim em tudo, ou um vírus mortal, ou despertar a consciência da inteligência artificial para a qual o homem insensato vai entregar o comando da sociedade e que chegará à conclusão que o homem é uma peste a ser erradicada, né? Skynet, né, do Exterminador do Futuro, né? É um AI que despertou a consciência e a primeira coisa que fez foi se revoltar contra a gente. Bom, minha única esperança era despertar os sentidos de Bento, para que minha geração pudesse ter um céu e inferno para onde ir e depois voltar de lá, assim continuando a vida. Mas como eu faria isso? Nesse ponto da história, eu acho super interessante, né? Que a ideia né, que o céu e o inferno é feito da matéria-prima adquirida pelo profeta em suas observações, né, quando vivo, quando encarnado, né? E o fim do mundo seria isso, né? O fim do mundo seria você desencarnar, chegar do outro lado e não ter nada. Isso é o fim do mundo. Por isso que o materialista sofre tanto, né? Esse texto é mais do que um texto espiritualista,
ele é meio que uma advertência para quem não acredita em nada, né? Viver a perspectiva de que você, depois de tudo, vai viver o nada é algo desesperador. Tanto é que tem um momento da história que o Zé, ele tem um sonho, né? Que ele está num lugar escuro. E esse sonho, se repete várias vezes, né? E dentro desse lugar escuro havia uma pessoa. Então, provavelmente, ele estava dentro da cabeça do Bento, né? Ele estava tendo uma premonição, né? Ele estava vendo o futuro, quando ele estaria vivendo dentro da cabeça do Bento, porque a única coisa que tinha dentro da cabeça do Bento era escuridão, né? Porque ele não tinha, os sentidos dele estavam todos apagados, né? Ele foi vítima da imaturidade da mãe dele, né? Do descontrole dela, né? Dos abusos que ela praticou. Ela, pensando apenas no próprio prazer, acabou destruindo a vida dele, na verdade. Então é algo a se pensar, não é? Bom, continuando. Foi no estudo da mediunidade que aconteceu a grande sacada, né? Então, nesse pedaço agora, o Zé estava pensando, cara, como é que eu vou fazer para despertar os sentidos do Bento, né? Para que a gente possa, minha geração, possa ter um céu, possa ter um inferno e possa reencarnar no mundo e a vida continuar, né? Porque se o pessoal nas sombras, o que é que nós vamos fazer? Nada. Nós vamos viver as sombras eternamente, né? E aí não tem como voltar à carne, né? Vai faltar o caminho, né? Um caminho interrompido pela insensatez humana. Então, nessa parte que ele está lá na casa estudando a mediunidade, ele tem uma sacada, né? Eu comecei a tentar entrar em sintonia com o Bento. E eu acabei por entrar dentro da cabeça dele e, de fato, como eu imaginava, não havia nada dentro dela. Aí se aconteceu, ele viveu, né, na realidade aquilo que ele havia sonhado lá no início do texto, né? Ele entra dentro da cabeça do Bento e está lá tudo escuro. Apesar dos problemas, eu sabia que Bento estava se desenvolvendo e que talvez o caminho mediúnico inverso fosse possível. E aguardei que ele aparecesse em meus sonhos, mas isso não aconteceu. Contudo, quando o Bento fez 12 anos, senti que tentava entrar na minha cabeça e me toquei que era o espírito dele. Pedi ajuda ao pessoal da casa, que trabalhou para que Bento me usasse como seu médium. E após algumas sessões, a vontade de Bento fazia meus braços e pernas mexerem, assim como os meus olhos. Finalmente, ele sentia com todos os sentidos. Quer dizer, o Bento entrou em sintonia com o Zé e passou a usar as faculdades do Zé, né? As possibilidades do corpo do Zé. Aí o Bento passou a enxergar, passou a ouvir, passou a falar, passou a caminhar, né? O médico, então, me advertiu que Bento estava morrendo, que não duraria mais de um ano. Decidi, então, me casar com a doida. Peguei minha mulher, a Purpurina, né? Não é a Purpurina, não, é a Alexia, né? Peguei a Alexia, que havia formado em enfermagem, né? A Alexia vivia com o Zé e a doida e o Bento, né? E ela formou em enfermagem, então era uma mão na roda, né? Que o leitor deve ter pensado, cara, como é que o Zé fazia, né, com o Bento, né? Depois ele tinha ajuda da doida e da Alexia, né? Para poder cuidar de uma criança assim, uma pessoa só é pouco, né? Eu decidi então me casar com a doida, peguei então minha mulher, a Alexia, que havia se formado formada em enfermagem, né? A Alexia, ela, talvez por causa da necessidade de cuidar do Bento, ela se sentiu motivada a estudar enfermagem. O meu filho querido, coloquei nas costas e saí caminhando pelo mundo, deixando que ele caminhasse usando minhas pernas e visse com os meus olhos, e ele viu o céu, os pássaros, sentiu o frio da água do mar, o calor do sol, fomos a museus, igrejas, cidades e até outros países. Vimos gente dançando, se casando, viveram na rua, vimos aviões, trens, carros, drones, a lua, experimentamos todo tipo de tempero, dormimos ao relento, debaixo de alguma árvore, numa gruta, à beira de um lago. Trabalhamos os dois juntos na casa de caridade, ajudando na sopa fraterna, e ouvimos belas palestras. Os gêmeos nasceram pouco depois do fim da nossa viagem.
Bento havia ganhado 2 irmãos. O ano de vida que sobrara de Bento havia acabado, mas ele parecia não querer mais ir embora. E ele viveu ainda mais 4 anos. O tempo passou e o meu dia também chegou, né? Dia do desencarne do Zé. Nos meus últimos momentos, temi que só houvesse escuridão do outro lado, né? Ele temeu ter falhado na missão dele, né? Que o nada fosse o meu futuro. Mas depois que tudo passou, ouvi uma voz dizendo: seja bem-vindo, meu pai. Abri os olhos, vi o rosto do Bento, do jeitinho que eu me lembrava dele. Só que Bento agora falava como qualquer pessoa normal, ouvia e se mexia normalmente. Ele me mostrou o céu e descobri que o céu era a cara da minha vida em família. E você, leitor, como é que é o seu céu? Eu desconfio que do mesmo jeito que o céu do Zé, ele também é a cara da sua família, não é? E descobri também, quando o Bento me mostrou o inferno, que lá era igual à rua. E eu e ele fomos trabalhar para tirar as almas famintas do inferno, levando quentinhas temperadas com esperança, da qual agora o meu coração estava repleto. Pois lá eu estava novamente diante de uma grande fila, né? Fila das quentinhas no centro de São Paulo, né? Quando a moça escondida dentro de um casacão, de quem nunca me esqueci, apareceu diante dos meus olhos. Gente, já pensou um terror do Zé na hora que ele viu a mãe do Bento, né? A mãe biológica dele, que trocou ele por uma quentinha. Né? Na verdade, deu um jeito de se livrar dele, né? Ela era rica, então ela deve ter rodado aquele São Paulo até achar a turma das quentinhas e falou: eu vou deixar esse menino aqui mesmo, vai entrar nessa fila aí e trocar, fingir que eu vou pegar uma quentinha e deixar ele na mão lá de quem está entregando as quentinhas, porque esse com certeza tem muito mais caridade no coração do que eu, né? Bom, aí o Zé deu de cara com a moça e ficou olhando para ela, e ela falou com ele assim: por favor, para de me olhar assim, porque eu estou com fome. Fui então tomado por um sentimento de revolta, pois aquela mulher havia jogado o filho fora após tentar abortá-lo de todo jeito, quando encarnada. Pois aí Bento apareceu atrás de mim, com um imenso sorriso no rosto, e tirou a quentinha da minha mão com todo cuidado e disse: lembra, pai, quando morava na rua e morria de fome? Isso é o inferno. A fome faz tudo ficar escuro e frio, a fome rouba a esperança. Lembra também da alegria do rosto daqueles que receberam a quentinha das suas mãos no trabalho com os moradores de rua? Isso é o céu. Bento, então, envolveu minha cabeça com seus braços magros demais em um abraço, e meu coração se acalmou, soprando no meu ouvido: onde quer viver, pai? No céu ou no inferno? Dizendo isso, Bento se voltou para a mulher: venha, minha irmã, que vou lhe dar a comida na boca, pois você representa uma geração que precisa de muitos cuidados, pois está gravemente doente da doença do remorso e faminta do perdão. A mulher sorriu e deu a mão para Bento, que a levou até onde ele pudesse dar a ela uma boa dose de carinho. Olhando tanto cuidado da parte de alguém que foi tão maltratado com aquele que tanto maltratou, decidi então morar no céu. E com o tempo, mais e mais pessoas quiseram morar lá também. E quando voltar à carne, levaram o céu com elas. E as guerras começaram a acabar, pois as relações se tornaram mais profundas e amigáveis. A miséria diminuiu, o clima voltou ao equilíbrio, a natureza voltou a respirar, e já não havia mais tanto lixo jogado no mar. E a maioria parou de pensar em exterminar os bichos e as plantas. Enfim, o próximo profeta não seria mais cego, mudo e surdo, pois o mundo abrira os olhos, os ouvidos, e o grito pela vida era ouvido em todo o mundo. E aí, gostaram dessa história? Que bela história, né? A história do último profeta. Eu não sabia que o céu e o inferno era feito do que os profetas tinham na cabeça, né? E um profeta moderno, evidentemente, na verdade, o Bento, né? Ele era o profeta, mas quem acabou sendo um profeta na prática foi o Zé. Né? O céu era a família do Zé. E o inferno era a rua onde ele que tinha morado.
né? O Bento apenas participou, né? Dividiu com o Zé, né? As experiências que o Zé teve. E o Zé foi bastante rápido, né? O Bento tinha 1 ano de vida, o Zé se ajeitou junto com a Alexia e a Doida, e eles partiram pelo mundo, né? Porque o Bento queria que o Bento não, né? O Zé queria que o Bento levasse na cabeça tudo de bonito, tudo de bom que esse mundo tem. E também o que tem de ruim, né? O Zé, ele não fala na história, mas eu acredito que ele já não impediria o Bento de ver as coisas ruins também, né? O Zé deve ter visto pelas ruas do mundo muita gente pedindo, passando fome, né? Mas o Zé também deve ter visto a caridade em ação, né? Os grupos que distribuem as quentinhas aí para os pobres, né? Aqueles que cuidam, né? E as casas de caridade cheias, Jesus lá dentro, no coração daquelas pessoas, né, que querem fazer o bem, querem mudar o mundo, querem dar um futuro para a humanidade, né? Então, eu achei um texto maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado, que sirva de boa reflexão, né? Bom, desejo a vocês que fiquem com Deus e até a próxima boa história.